Pense comigo por um instante. E se tudo o que você acreditava saber sobre um dos discípulos mais próximos de Jesus fosse completamente diferente? E se os ensinamentos que moldaram o cristianismo por quase 2000 anos fossem apenas uma fração de uma verdade muito mais profunda e, em alguns casos, radicalmente oposta ao que nos foi ensinado? Hoje, vamos mergulhar num dos documentos mais controversos e censurados da história do cristianismo, o Evangelho de Tomé. Um texto que, por séculos, jazia esquecido nas areias do deserto egípcio, aguardando o momento exato para emergir e colocar em xeque tudo o que pensávamos saber sobre os primórdios dos ensinamentos de Cristo. O apóstolo Tomé, popularmente conhecido como o Incrédulo, por sua famosa dúvida sobre a ressurreição de Jesus, era muito mais do que aquele momento de ceticismo que os evangelhos canônicos nos legaram. Pesquisas mais recentes sugerem que Tomé pode ter sido um dos discípulos mais próximos de Jesus e que seus ensinamentos continham elementos que a igreja primitiva considerou perigosos demais para serem incluídos no cânone oficial. Isso não é mera teoria conspiratória moderna. É o resultado de décadas de investigação arqueológica e análise textual que desvendaram uma realidade bem mais complexa do que tradicionalmente nos foi ensinado. A descoberta do Evangelho de Tomé em 1945, como parte da biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, marcou um divisor de águas na compreensão do cristianismo primitivo. Mas o que torna este texto verdadeiramente extraordinário não é apenas sua antiguidade ou autenticidade histórica, e sim o conteúdo radical que ele apresenta. Enquanto os evangelhos canônicos se concentram na morte e ressurreição de Jesus, como o cerne da mensagem cristã, o Evangelho de Tomé traz uma perspectiva completamente distinta: a salvação através do autoconhecimento e da experiência direta do divino. Estudos especializados determinaram que este evangelho contém ditos e ensinamentos que, muito provavelmente, remontam aos primeiros círculos de seguidores de Jesus, possivelmente tão antigos, ou até mais, que alguns dos materiais incluídos nos evangelhos do Novo Testamento. Contudo, sua mensagem é tão radicalmente diferente que, de imediato, compreendemos o porquê de sua exclusão do cânone oficial. Enquanto o cristianismo ortodoxo desenvolveu uma teologia baseada na intermediação da igreja entre o crente e Deus, o Evangelho de Tomé sugere que cada pessoa tem a capacidade de encontrar o divino diretamente dentro de si. Para compreendermos verdadeiramente o impacto revolucionário deste texto, precisamos nos transportar ao contexto do século I depois de Cristo, quando as comunidades cristãs estavam apenas começando a se formar e as diferentes interpretações da mensagem de Jesus competiam para se estabelecer como a versão correta. Nesse período, que os especialistas chamam de cristianismo primitivo ou proto-cristianismo, existia uma diversidade de crenças e práticas que hoje nos pareceria surpreendente. Não havia uma igreja unificada com doutrinas estabelecidas, mas sim múltiplas comunidades que interpretavam os ensinamentos de Jesus de formas bem distintas. O Evangelho de Tomé emerge desse contexto de diversidade, representando uma corrente do cristianismo primitivo que enfatizava a experiência mística pessoal e o conhecimento direto do divino. Essa tradição, que alguns acadêmicos associam a correntes gnósticas, não via Jesus principalmente como um salvador que morreu pelos pecados da humanidade, mas sim como um mestre de sabedoria que veio despertar nas pessoas a compreensão de sua própria natureza divina. Essa diferença fundamental na interpretação do papel de Cristo explica por que este evangelho foi, eventualmente, marginalizado e excluído do desenvolvimento do cristianismo ortodoxo. As investigações textuais revelaram que o Evangelho de Tomé é composto por 114 ditos atribuídos a Jesus, conhecidos tecnicamente como logia. Esses ditos são apresentados sem narrativa contextual, sem referências a milagres específicos ou eventos biográficos, concentrando-se exclusivamente nos ensinamentos espirituais. Essa estrutura única sugere que o texto foi compilado com o propósito específico de preservar os ensinamentos mais essenciais de Jesus, despidos de qualquer elemento que pudesse distrair do cerne da mensagem. O que torna esses ditos particularmente fascinantes é que alguns deles também aparecem nos evangelhos canônicos.
mas com variações significativas que, muitas vezes, alteram completamente seu significado. Outros ditos são completamente únicos e apresentam ensinamentos que não encontramos em nenhum outro lugar da literatura cristã primitiva. Especialistas em estudos bíblicos notaram que essas variações e ditos únicos não parecem ser invenções tardias, mas sim exibem características linguísticas e conceituais que apontam para uma tradição muito antiga, possivelmente independente dos evangelhos canônicos. A tradição que preservou o Evangelho de Tomé parece ter mantido o foco no Jesus histórico como mestre de sabedoria, mais do que no Cristo da fé, desenvolvido posteriormente pela teologia paulina. Essa distinção é crucial para entender por que este texto foi, eventualmente, considerado herético. Enquanto São Paulo desenvolveu uma teologia centrada na morte sacrificial de Cristo e na necessidade de fé em sua ressurreição para a salvação, o Evangelho de Tomé apresenta um caminho de salvação baseado no entendimento e na experiência direta dos ensinamentos de Jesus. Evidências linguísticas e históricas sugerem que o Evangelho de Tomé pode ter sido originalmente escrito em aramaico ou em grego muito arcaico, possivelmente na Síria ou Palestina, antes de ser traduzido para o copta, a língua em que foi preservado em Nag Hammadi. Essa cadeia de transmissão textual indica que o documento circulou amplamente nas primeiras comunidades cristãs e que foi considerado importante o suficiente para ser traduzido e preservado em múltiplas línguas e culturas. O contexto geográfico também é bastante significativo. A Síria, e particularmente a região ao redor de Edessa, era conhecida na antiguidade como um centro de cristianismo que mantinha tradições distintas do cristianismo que se desenvolvia no mundo greco-romano. Algumas fontes históricas sugerem que o próprio Tomé pode ter tido uma conexão especial com essa região, e que as comunidades cristãs sírias preservaram tradições sobre seus ensinamentos que foram perdidas em outros lugares. Essa conexão geográfica pode explicar por que o Evangelho de Tomé mantém características que o distinguem claramente dos evangelhos que foram, eventualmente, canonizados pela Igreja Romana. A própria estrutura do texto revela uma abordagem pedagógica sofisticada. Os ditos são organizados de forma que cada um se constrói sobre os anteriores, criando um programa gradual de ensino espiritual. Essa organização sistemática sugere que o texto não foi simplesmente uma coleção aleatória de ditos lembrados, mas sim um documento cuidadosamente construído para guiar os leitores por um processo de transformação espiritual. Análises acadêmicas identificaram padrões temáticos que se desenvolvem ao longo do texto, começando com ensinamentos sobre a natureza da busca espiritual e progredindo para conceitos mais avançados sobre a união com o divino. A forma como o Evangelho de Tomé aborda conceitos como o reino dos céus é particularmente reveladora de sua perspectiva única. Enquanto os evangelhos canônicos frequentemente apresentam o reino como uma realidade futura a ser estabelecida pela intervenção divina, o Evangelho de Tomé, de forma consistente, apresenta o reino como uma realidade presente que pode ser experimentada por aqueles que alcançam o entendimento correto. Essa diferença não é meramente teológica, mas tem implicações profundas para a prática religiosa e a estrutura da autoridade religiosa. Se o reino dos céus é uma realidade presente acessível através do autoconhecimento, então a necessidade de intermediários religiosos, sacramentos institucionais e estruturas eclesiásticas complexas torna-se questionável. Essa implicação revolucionária da mensagem do Evangelho de Tomé explica por que ela representava uma ameaça fundamental para as formas de cristianismo que estavam desenvolvendo estruturas institucionais mais elaboradas. A tensão entre essas diferentes visões da mensagem cristã não era meramente acadêmica, mas tinha consequências práticas enormes para o poder e a autoridade dentro das primeiras comunidades cristãs. A natureza esotérica do conhecimento apresentado no Evangelho de Tomé também merece uma análise aprofundada, pois revela aspectos do cristianismo primitivo que foram posteriormente suprimidos ou reinterpretados. Os ditos do texto frequentemente empregam uma linguagem simbólica e metafórica que requer interpretação, sugerindo que os ensinamentos eram destinados àqueles que haviam alcançado certo nível de preparação espiritual.
Essa abordagem iniciática contrasta marcadamente com a ênfase posterior do cristianismo institucional na fé simples e na aceitação de doutrinas sem questionamento. O dito que declara: aquele que beber da minha boca se tornará como eu, e eu me tornarei como ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas, ilustra perfeitamente essa perspectiva de transformação mútua entre mestre e discípulo que transcende as relações hierárquicas convencionais. Pesquisas acadêmicas identificaram múltiplas camadas de significado nos ditos do Evangelho de Tomé, revelando uma sofisticação teológica que desafia as narrativas simplistas sobre o desenvolvimento do pensamento cristão primitivo. O texto parece operar em pelo menos 3 níveis interpretativos: o literal, que pode ser entendido por qualquer leitor; o simbólico, que requer familiaridade com tradições espirituais mais amplas; e o místico, que só se revela através da experiência direta das realidades descritas. Essa estrutura multinível sugere que os autores do texto estavam familiarizados com tradições pedagógicas sofisticadas que foram posteriormente perdidas ou deliberadamente suprimidas no desenvolvimento do cristianismo ortodoxo. O tratamento da feminilidade sagrada no Evangelho de Tomé apresenta outro aspecto controverso que o distingue dos textos canônicos. Embora o texto contenha algumas passagens que refletem as atitudes patriarcais de seu tempo, ele também inclui elementos que sugerem uma valorização mais elevada do princípio feminino do que a encontrada na tradição cristã posterior. A presença de Maria Madalena como interlocutora importante e a referência a conceitos como a mãe espiritual indicam influências de tradições que reconheciam aspectos femininos do divino. Essas referências foram particularmente problemáticas para as autoridades eclesiásticas que estavam desenvolvendo uma teologia estritamente patriarcal e que viam qualquer reconhecimento da feminilidade sagrada como uma ameaça à sua autoridade masculina exclusiva. A relação do Evangelho de Tomé com as tradições místicas do Oriente Médio e do Mediterrâneo Oriental também revela conexões que foram posteriormente negadas pelo cristianismo oficial. Análises comparativas identificaram paralelos surpreendentes entre os ditos de Tomé e elementos de tradições herméticas, gnósticas e de sabedoria judaica que circulavam no mesmo período. Essas conexões não necessariamente implicam influência direta, mas sugerem que o cristianismo primitivo participava de um ecossistema intelectual e espiritual muito mais diverso do que o que foi posteriormente reconhecido. A preservação desses elementos no Evangelho de Tomé oferece uma janela única para esse mundo perdido de intercâmbio religioso e síntese espiritual. Os métodos de ensino empregados no Evangelho de Tomé também refletem abordagens pedagógicas que contrastam com as que foram posteriormente adotadas pelo cristianismo institucional. Em vez de apresentar doutrinas para serem aceitas pela fé, o texto consistentemente desafia os leitores a questionar suas suposições e a buscar entendimento direto. Ditos como: que aquele que busca não deixe de buscar até encontrar, e quando encontrar se perturbará, e ao se perturbar se maravilhará, e reinará sobre tudo, estabelecem um paradigma de busca ativa que coloca a responsabilidade do descobrimento espiritual no indivíduo, e não na autoridade externa. Essa abordagem democrática ao conhecimento espiritual era inerentemente subversiva, num contexto onde as instituições religiosas estavam tentando estabelecer sua autoridade como intermediários necessários entre o humano e o divino. Se você está fascinado em descobrir esses aspectos ocultos do cristianismo primitivo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque temos muito mais conteúdo revelador sobre textos antigos e verdades históricas que foram suprimidas por séculos. A estrutura narrativa do Evangelho de Tomé também revela aspectos significativos sobre como as primeiras comunidades cristãs entendiam a natureza do ensino espiritual. Diferentemente dos evangelhos canônicos, que apresentam as palavras de Jesus dentro de contextos narrativos específicos, o Evangelho de Tomé apresenta os ditos de maneira mais abstrata, sem referências detalhadas de tempo e lugar. Essa abordagem sugere que os autores e preservadores do texto estavam mais interessados nas verdades universais contidas nos ensinamentos do que em estabelecer uma cronologia histórica específica.
Essa perspectiva atemporal da mensagem espiritual contrastava com as tendências posteriores do cristianismo ortodoxo, que enfatizava eventos históricos específicos e a importância da sucessão apostólica como base de autoridade. O conceito de salvação apresentado no Evangelho de Tomé também difere fundamentalmente das doutrinas que foram posteriormente desenvolvidas pela Igreja institucional. Em vez de enfatizar a necessidade de redenção através do sacrifício de Cristo, o texto apresenta a salvação como um processo de despertar para o conhecimento da verdadeira natureza de si mesmo e da realidade. Essa perspectiva localiza o poder transformador dentro do indivíduo, e não em instituições externas ou rituais específicos. O dito, se vocês derem à luz o que está dentro de vocês, isso os salvará. Se não tiverem isso dentro de vocês, isso os matará. Encapsula essa abordagem radicalmente autoempoderada da transformação espiritual, que eliminava a necessidade de intermediários religiosos. A cosmologia implícita no Evangelho de Tomé também apresenta elementos que foram posteriormente considerados heréticos pelas autoridades cristãs ortodoxas. O texto sugere uma visão da realidade na qual o divino e o humano não estão fundamentalmente separados, mas sim existe uma continuidade essencial entre eles. Essa perspectiva não dualista contrastava marcadamente com as teologias posteriores que enfatizavam a separação entre Criador e criação, e entre o sagrado e o profano. A implicação de que os seres humanos poderiam alcançar estados de consciência que os equiparariam ao divino era particularmente ameaçadora para instituições que dependiam de manter uma distância clara entre a humanidade e a divindade para justificar seu papel como intermediários necessários. A estrutura social e política do mundo mediterrâneo do primeiro século também desempenhou um papel crucial na eventual marginalização do Evangelho de Tomé e de textos similares. As comunidades que valorizavam esses textos gnósticos tendiam a ser mais igualitárias em sua organização, com menos ênfase em hierarquias formais e mais ênfase na experiência espiritual direta como fonte de autoridade. Essa abordagem descentralizada à liderança espiritual entrou em conflito direto com as tendências organizacionais que, eventualmente, dominaram o cristianismo, onde a autoridade se concentrava em figuras episcopais específicas que reivindicavam sucessão apostólica direta. As implicações sociológicas de se adotar os ensinamentos do Evangelho de Tomé eram profundas e perturbadoras para a ordem estabelecida. Se a iluminação espiritual era realmente acessível através do autoconhecimento direto, como sugere o texto, então as instituições religiosas tradicionais perdiam sua função essencial como mediadoras do sagrado. Essa democratização radical do acesso espiritual ameaçava não apenas as estruturas eclesiásticas emergentes, mas também as hierarquias sociais mais amplas que dependiam do apoio religioso para sua legitimidade. O processo de canonização que, eventualmente, excluiu o Evangelho de Tomé da Bíblia oficial não foi um evento único, mas um desenvolvimento gradual que se estendeu ao longo de vários séculos. Durante esse período, diferentes comunidades cristãs mantinham coleções diversas de textos que consideravam autoritativos. A decisão de quais textos incluir no cânone bíblico foi influenciada por considerações teológicas, políticas e práticas que refletiam as necessidades de uma igreja cada vez mais institucionalizada e politicamente conectada. Os critérios utilizados para determinar a canonicidade incluíam a autoria apostólica percebida, a ortodoxia doutrinária segundo os padrões emergentes e a utilidade para propósitos litúrgicos e catequéticos. O Evangelho de Tomé falhou em vários desses critérios, não porque carecesse de valor espiritual, mas porque sua mensagem não se alinhava com as direções teológicas e organizacionais que as comunidades cristãs dominantes estavam tomando. Seu foco na experiência mística direta e sua falta de narrativa sobre a morte e ressurreição de Cristo o tornavam menos útil para os propósitos institucionais da Igreja em desenvolvimento. A redescoberta moderna do Evangelho de Tomé em Nag Hammadi, em 1945, proporcionou aos acadêmicos uma janela sem precedentes para a diversidade do cristianismo primitivo. As análises textuais revelam que o documento provavelmente circulava em múltiplas versões e idiomas durante os primeiros séculos do cristianismo.
sugerindo que tinha uma audiência considerável e geograficamente dispersa. Os fragmentos gregos encontrados em Oxirrinco, que datam do século III, confirmam que o texto não era uma curiosidade marginal, mas parte do panorama literário cristão mais amplo de sua época. A metodologia de pesquisa aplicada ao estudo do Evangelho de Tomé evoluiu significativamente desde sua descoberta. Os primeiros acadêmicos tendiam a classificá-lo simplesmente como gnóstico e, portanto, não representativo do cristianismo autêntico, mas abordagens mais recentes reconhecem que tal caracterização é anacronicamente simplista. O texto exibe elementos que poderiam ser considerados gnósticos segundo definições posteriores, mas também contém material que ressoa fortemente com tradições judaicas de sabedoria e com ensinamentos que aparecem nos evangelhos canônicos. Essa complexidade textual sugere que as fronteiras entre diferentes correntes do cristianismo primitivo eram muito mais permeáveis do que as categorias teológicas posteriores poderiam sugerir. Em vez de ver o Evangelho de Tomé como representativo de uma seita herética claramente definida, é mais preciso entendê-lo como evidência da rica diversidade interpretativa que caracterizava as primeiras comunidades cristãs. O impacto do Evangelho de Tomé na compreensão acadêmica contemporânea do cristianismo primitivo tem sido, de fato, transformador. Sua redescoberta forçou pesquisadores a repensar pressupostos anteriores sobre a homogeneidade das primeiras comunidades cristãs e, crucialmente, os processos pelos quais certas interpretações dos ensinamentos de Jesus ascenderam ao domínio, enquanto outras foram implacavelmente marginalizadas. O texto, por si só, oferece evidências incontestáveis de que existiam múltiplas formas válidas de compreender e transmitir a mensagem cristã nos primeiros séculos da Era Comum. Os paralelos entre alguns dos ditos presentes no Evangelho de Tomé e o material encontrado nos evangelhos canônicos têm gerado debates acadêmicos acalorados sobre as relações literárias entre esses textos. Há estudiosos que propõem que Tomé preserva versões mais antigas de certos ditos, que teriam sido posteriormente elaboradas nos evangelhos sinóticos. Outros, por sua vez, argumentam que Tomé representa desenvolvimentos posteriores de tradições que aparecem de forma mais simples nos textos canônicos. Essa discussão, embora técnica, carrega implicações profundas para a compreensão de como os ensinamentos de Jesus foram transmitidos, modificados e interpretados nas primeiras décadas após sua morte. A perspectiva sobre o tempo e a escatologia apresentada no Evangelho de Tomé também difere acentuadamente das expectativas apocalípticas que caracterizavam grande parte do cristianismo primitivo. Enquanto muitos textos cristãos antigos enfatizavam a expectativa iminente do fim dos tempos e o estabelecimento do reino de Deus como um evento futuro, Tomé, contudo, apresenta o reino como uma realidade presente e acessível através de uma compreensão adequada. Essa diferença temporal na concepção da salvação possuía implicações significativas para a forma como as comunidades organizavam suas vidas e prioridades espirituais. A ausência de referências explícitas à morte e ressurreição de Cristo no Evangelho de Tomé tem sido interpretada de diversas formas por acadêmicos. Alguns veem essa omissão como evidência de que o texto representa uma tradição cristã muito antiga, que precedia o desenvolvimento da teologia da expiação. Outros, no entanto, argumentam que ela reflete uma abordagem deliberadamente distinta em relação ao significado da figura de Jesus. Em vez de enfatizar seu papel como salvador sacrificial, Tomé apresenta Jesus principalmente como um mestre de sabedoria e revelador de verdades espirituais ocultas. A influência do poder eclesiástico na supressão do Evangelho de Tomé revela as dinâmicas complexas que operaram nos séculos formativos do cristianismo institucional. O processo pelo qual certos textos foram canonizados, enquanto outros foram relegados ao esquecimento, não foi meramente uma questão de inspiração divina ou autenticidade histórica. Pelo contrário, envolveu considerações políticas, sociais e teológicas que refletiam as necessidades das comunidades cristãs emergentes. As autoridades eclesiásticas que surgiram durante os séculos II e III enfrentaram o desafio monumental de unificar comunidades diversas
sob uma estrutura doutrinária coerente. E essa unificação exigia necessariamente a exclusão de interpretações que complicassem ou contradissessem as mensagens centrais que buscavam estabelecer. Os líderes cristãos desse período reconheceram que a sobrevivência e a expansão de seu movimento dependiam, em grande medida, de sua capacidade de apresentar uma frente unificada diante das autoridades romanas e de outras tradições religiosas concorrentes. O Evangelho de Tomé, com sua ênfase no conhecimento direto e sua aparente minimização da autoridade institucional, representava um desafio fundamental a esses esforços de consolidação. Afinal, se cada indivíduo pudesse acessar diretamente as verdades espirituais mais profundas, sem a mediação clerical, a função e a própria autoridade da hierarquia eclesiástica emergente seriam seriamente questionadas. As implicações políticas de preservar textos como o Evangelho de Tomé estendiam-se para muito além das preocupações internas das comunidades cristãs. Em um contexto onde o cristianismo buscava legitimidade e eventual aceitação oficial dentro do Império Romano, a diversidade doutrinária podia ser percebida como uma fraqueza, convidando à perseguição ou dificultando as negociações com as autoridades seculares. A apresentação de um cristianismo unificado e coerente era, portanto, estrategicamente vantajosa para aqueles que buscavam proteção legal e reconhecimento oficial para suas comunidades. O processo de marginalização de textos, como o Evangelho de Tomé, também reflete tensões sociais mais amplas dentro das comunidades cristãs primitivas. Os profundos ensinamentos preservados em Tomé, com sua ênfase na transformação individual e no conhecimento esotérico, ressoavam particularmente com segmentos educados e filosoficamente sofisticados da população cristã. Contudo, essas perspectivas eram, por sua natureza, menos acessíveis para as massas de convertidos que constituíam a base em expansão do movimento cristão. Os líderes eclesiásticos reconheceram que o crescimento do cristianismo dependia de sua capacidade de atrair e manter essas populações mais amplas, o que exigia mensagens mais diretas e menos dependentes de interpretações complexas ou conhecimento especializado. A função da autoridade apostólica nesses debates sobre canonização merece atenção particular. Embora o Evangelho de Tomé afirmasse conexões com um dos 12 apóstolos originais, essa afirmação competia diretamente com as reivindicações de autoridade apostólica sustentadas por outros textos e tradições. Os líderes eclesiásticos desenvolveram critérios cada vez mais restritivos para determinar o que constituía autêntica autoridade apostólica. Critérios que, convenientemente, favoreciam textos que apoiavam estruturas institucionais emergentes e que marginalizavam aqueles que sugeriam modelos alternativos de organização espiritual. As considerações teológicas que influenciaram a exclusão do Evangelho de Tomé também refletem debates fundamentais sobre a natureza da salvação e o papel da comunidade na vida espiritual. Enquanto Tomé sugeria que a transformação espiritual era principalmente um assunto individual, dependente do despertar do conhecimento interior, as tradições que eventualmente dominaram o cristianismo ortodoxo enfatizavam a importância da participação comunitária em rituais estabelecidos e a adesão a doutrinas específicas. Essa diferença possuía implicações práticas significativas para a forma como as comunidades cristãs se organizavam e mantinham a coesão social. O contexto econômico também desempenhou um papel crucial nesses desenvolvimentos. As comunidades cristãs que prosperaram durante os primeiros séculos foram aquelas que conseguiram estabelecer sistemas eficazes para o sustento do clero e a manutenção de propriedades e instituições. Os ensinamentos que enfatizavam a autoridade clerical e a participação ritual regular proporcionavam fundamentos mais sólidos para esses sistemas econômicos do que aquelas que sugeriam que os indivíduos podiam alcançar a iluminação espiritual, independentemente das estruturas institucionais. As dinâmicas de gênero presentes no Evangelho de Tomé também contribuíram para sua marginalização dentro do cristianismo que se institucionalizava. Alguns de seus passagens sugerem perspectivas sobre o papel das mulheres na vida espiritual que diferiam significativamente das normas sociais prevalecentes e das direções que o cristianismo ortodoxo estava tomando em relação à autoridade de gênero.
Em uma sociedade onde a legitimidade institucional dependia em grande medida da conformidade com expectativas sociais estabelecidas, essas perspectivas alternativas representavam riscos políticos e sociais que os líderes eclesiásticos preferiam, a todo custo, evitar. A transmissão manuscrita do Evangelho de Tomé também revela aspectos importantes sobre como operavam as redes de conhecimento no mundo antigo. O fato de que cópias do texto sobreviveram em contextos geográficos específicos sugere que comunidades particulares valorizavam suficientemente esses ensinamentos a ponto de continuar a preservá-los, apesar da crescente pressão pela conformidade doutrinária. Isso indica que a supressão de textos alternativos não foi imediata nem completamente eficaz, mas sim um processo gradual que dependia de mudanças nas prioridades comunitárias e nas estruturas de poder. As implicações desses processos de preservação e supressão estendem-se para muito além do contexto imediato do cristianismo primitivo e revelam padrões fundamentais sobre como as sociedades constroem e mantêm narrativas de autoridade sobre a realidade espiritual e social. O caso do Evangelho de Tomé ilustra como as instituições religiosas emergentes desenvolveram estratégias sofisticadas para gerenciar a diversidade doutrinária e como essas estratégias moldaram profundamente as tradições que chegaram até nossos dias. Os mecanismos específicos através dos quais certos textos foram marginalizados incluíam não apenas a exclusão formal dos cânones oficiais, mas também a criação de narrativas que deslegitimavam as perspectivas alternativas, associando-as a heresias ou a grupos considerados problemáticos para a estabilidade social. A evidência arqueológica e manuscrita que cerca o Evangelho de Tomé fornece janelas fascinantes para as realidades cotidianas das comunidades que preservaram esses textos durante séculos de pressão institucional. As circunstâncias do descobrimento em Nag Hammadi revelam que esses manuscritos foram deliberadamente ocultados em um momento específico da história, provavelmente em resposta a éditos oficiais que exigiam a destruição de literatura considerada herética. O cuidado com que esses textos foram preservados, envoltos em materiais protetores e colocados em recipientes selados, sugere que as comunidades responsáveis reconheciam tanto o valor desses escritos quanto os riscos associados à sua posse. Essa dinâmica de preservação clandestina indica que existiam redes sofisticadas de pessoas comprometidas em manter vivas tradições alternativas, apesar da pressão oficial. Os análises dos materiais utilizados nesses manuscritos e das técnicas de escrita empregadas revelam informações importantes sobre os recursos econômicos e as capacidades técnicas das comunidades que os produziram. A qualidade do pergaminho e a precisão da caligrafia sugerem que esses não foram produtos de grupos marginais sem recursos, mas sim de comunidades que tinham acesso a escribas capacitados e a materiais de boa qualidade. Isso desafia narrativas simplificadas que caracterizam os grupos que preservaram textos alternativos como seitas empobrecidas ou intelectualmente limitadas. Pelo contrário, a evidência sugere que muitas dessas comunidades eram social e economicamente viáveis e que sua marginalização foi resultado de processos políticos e doutrinários específicos, e não de limitações inerentes. A distribuição geográfica dos manuscritos relacionados a tradições similares às do Evangelho de Tomé indica que essas perspectivas espirituais tinham presença significativa em regiões específicas do mundo mediterrâneo e do Oriente Médio. Os padrões de distribuição sugerem rotas de transmissão que seguiram redes comerciais e culturais estabelecidas, o que implica que essas ideias circulavam dentro de sistemas sociais sofisticados e não estavam limitadas a grupos isolados. A presença de variações textuais em diferentes regiões também sugere que essas tradições continuaram a se desenvolver e a se adaptar a contextos locais específicos, indicando uma vitalidade intelectual contínua, em vez de uma mera preservação mecânica de doutrinas fixas. As técnicas de análise textual modernas revelaram camadas de composição e redação no Evangelho de Tomé que sugerem uma história complexa de desenvolvimento e transmissão. Alguns especialistas identificam elementos que parecem refletir tradições muito antigas, possivelmente contemporâneas aos evangelhos canônicos, enquanto outras seções mostram evidências de elaboração posterior
que refletem preocupações teológicas que se desenvolveram durante os séculos segundo e terceiro. Essa complexidade compositiva indica que o texto funcionava como um documento vivo dentro das comunidades que o utilizavam, sujeito a revisão e expansão em resposta a circunstâncias mutáveis e a novas compreensões espirituais. Os elementos linguísticos presentes nas versões copta e grega do texto fornecem pistas importantes sobre os contextos culturais nos quais ele circulou. O uso de terminologia específica e de construções gramaticais particulares sugere familiaridade com tradições filosóficas helenísticas, bem como com conceitos presentes na literatura de sabedoria judaica. Essa combinação indica que as comunidades que desenvolveram e preservaram esses textos operavam em entornos culturalmente diversos, onde diferentes tradições intelectuais interagiam e se influenciavam mutuamente. A sofisticação dessas sínteses culturais sugere níveis de educação e de exposição cosmopolita que contradizem categorizações simplistas desses grupos como sectários isolados. A estrutura literária do Evangelho de Tomé, organizada como uma coleção de ditos, em vez de uma narrativa cronológica, reflete pedagogias específicas para a transmissão de ensinamentos espirituais. Esse formato facilitava a memorização e permitia flexibilidade no uso de materiais individuais em contextos de ensino variados. A evidência sugere que esses ditos funcionavam como pontos de partida para discussões mais amplas sobre significados espirituais, em vez de declarações doutrinárias fixas que exigiam adesão literal. Essa abordagem pedagógica contrasta significativamente com as abordagens mais sistemáticas que caracterizaram o desenvolvimento da teologia cristã ortodoxa, sugerindo diferentes filosofias sobre como o conhecimento espiritual é transmitido e aplicado. As conexões temáticas entre o Evangelho de Tomé e outros textos da literatura de sabedoria antiga revelam continuidades importantes com tradições intelectuais que precederam o cristianismo. Os paralelos com textos como os provérbios bíblicos, com a literatura de sabedoria egípcia e com tradições filosóficas gregas, sugerem que os autores e redatores de Tomé estavam familiarizados com um amplo leque de fontes intelectuais e que integraram conscientemente elementos dessas tradições em suas próprias sínteses teológicas. Essa integração indica que o cristianismo primitivo existia em diálogo contínuo com correntes intelectuais mais amplas de sua época, e que os limites entre tradições específicas eram mais porosos do que sugerem as caracterizações posteriores que enfatizaram distinções doutrinárias claras. As implicações dessas conexões intelectuais estendem-se muito além de considerações puramente acadêmicas, tocando questões fundamentais sobre como a identidade cristã se formou e se definiu durante seus séculos formativos. A evidência sugere que muitas das distinções que posteriormente foram consideradas essenciais para a ortodoxia cristã não eram tão claras ou definitivas durante os primeiros períodos de desenvolvimento da tradição. Os grupos que utilizaram textos como o Evangelho de Tomé não se viam necessariamente como representantes de uma tradição alternativa ou concorrente, mas sim como participantes legítimos em um processo mais amplo de compreensão e interpretação dos ensinamentos atribuídos a Jesus. Essa perspectiva desafia narrativas que apresentam o desenvolvimento do cristianismo primitivo como um processo de separação gradual entre ortodoxia verdadeira e heterodoxia desviada. Os mecanismos específicos através dos quais certos textos e tradições foram excluídos do cânon emergente revelam dinâmicas complexas que envolveram fatores políticos, culturais e teológicos. As fontes históricas preservam evidências de debates intensos dentro das comunidades cristãs primitivas sobre questões como a autoridade apostólica, a interpretação dos ensinamentos de Jesus e a relação entre revelação divina e tradição comunitária. Os textos que eventualmente foram canonizados não necessariamente prevaleceram porque representassem perspectivas teologicamente superiores, mas sim porque foram promovidos por grupos que desenvolveram vantagens institucionais e que puderam estabelecer redes de autoridade mais eficazes. Esse processo de seleção envolveu considerações práticas sobre unidade comunitária, coerência doutrinária e autoridade eclesiástica, que muitas vezes prevaleceram sobre argumentos baseados puramente em antiguidade textual,
ou autenticidade histórica. A influência de fatores políticos externos nesses processos de definição canônica não pode ser subestimada. A mudança de status do cristianismo sob o imperador Constantino criou novas pressões para o estabelecimento de definições doutrinárias claras, que pudessem servir como base para a unidade política e religiosa. Os líderes eclesiásticos que participaram em concílios como o de Nicéia operavam em contextos onde as considerações sobre estabilidade imperial estavam intrinsecamente entrelaçadas com preocupações teológicas. Essa convergência de interesses políticos e religiosos criou incentivos para adotar posições doutrinárias que priorizassem a unidade e a autoridade centralizada sobre a diversidade teológica que havia caracterizado períodos anteriores. Textos como o Evangelho de Tomé, com sua ênfase na busca individual e sua resistência a formulações doutrinárias sistemáticas, tornaram-se problemáticos não tanto por razões teológicas intrínsecas, mas sim porque não se alinhavam com os objetivos institucionais emergentes. As consequências a longo prazo dessas decisões formativas continuam a ressoar em debates contemporâneos sobre autoridade religiosa, interpretação escriturística e a natureza da experiência espiritual autêntica. As redescobertas modernas de textos como o Evangelho de Tomé provocaram reconsiderações significativas de narrativas tradicionais sobre o desenvolvimento cristão primitivo e geraram novas perguntas sobre o que, de fato, constitui autoridade legítima em assuntos de fé e prática. Os estudiosos contemporâneos identificaram tensões persistentes entre abordagens institucionais à religião, que enfatizam a conformidade doutrinária, e tradições mais individualizadas que priorizam a experiência direta e a interpretação pessoal. Essas tensões refletem divisões fundamentais sobre a natureza do conhecimento religioso e os mecanismos apropriados para sua validação e transmissão. As tradições místicas dentro do cristianismo mantiveram conexões com perspectivas similares às encontradas no Evangelho de Tomé, embora muitas vezes essas conexões tenham sido veladas ou expressas através de uma linguagem que evita conflitos diretos com doutrinas ortodoxas estabelecidas. Os escritos de figuras como o Mestre Eckhart, João da Cruz e outros místicos cristãos contêm elementos que ressoam com ênfases tomísticas no conhecimento direto do divino e na transformação pessoal através do insight espiritual. Essas continuidades sugerem que as perspectivas representadas em textos como o Evangelho de Tomé nunca desapareceram completamente, mas sim perduraram, muitas vezes de forma subterrânea. Resistiram em formas adaptadas, conseguindo coexistir com as instituições dominantes. A análise dessas persistências desvenda a complexidade dos mecanismos pelos quais as tradições religiosas preservam uma diversidade interna, ao passo que, externamente, projetam uma imagem de unidade doutrinária. Os paralelos entre os ensinamentos contidos no Evangelho de Tomé e as tradições contemplativas de outras religiões têm capturado uma atenção acadêmica considerável, contribuindo para o desenvolvimento de abordagens comparativas no estudo da espiritualidade. As semelhanças com aspectos do budismo, do hinduísmo e de tradições místicas islâmicas sugerem que certas percepções sobre a natureza da experiência espiritual podem transcender as fronteiras confessionais. Essas convergências, para alguns pesquisadores, são a prova de princípios universais que alicerçam diversas tradições religiosas, enquanto outros sublinham os contextos culturais específicos que moldaram as expressões particulares desses princípios. O debate em torno dessas interpretações, por sua vez, reflete tensões mais amplas no campo acadêmico da religião, entre abordagens que buscam universais transculturais e aquelas que enfatizam a particularidade histórica e cultural. A recepção contemporânea do Evangelho de Tomé tem sido moldada de forma significativa por correntes intelectuais modernas que valorizam a individualidade, a experiência pessoal e a resistência à autoridade institucional. Essas predisposições, no entanto, levaram a interpretações que nem sempre refletem, com a devida precisão, os contextos históricos nos quais esses textos foram originalmente produzidos e utilizados. Os pesquisadores têm ressaltado a importância de distinguir entre o significado histórico desses textos, em seus contextos originais,
e sua relevância ou apelo para públicos contemporâneos que operam com diferentes pressupostos culturais e religiosos. Essa distinção é crucial para manter o rigor acadêmico, ao mesmo tempo em que se reconhece o valor contínuo desses materiais para uma compreensão atual da diversidade cristã primitiva. As metodologias desenvolvidas para o estudo de textos como o Evangelho de Tomé impulsionaram o avanço de abordagens interdisciplinares, integrando história, literatura, antropologia e estudos religiosos. Essas sínteses metodológicas demonstraram seu valor não apenas para a compreensão de textos específicos, mas também para o desenvolvimento de arcabouços teóricos mais sofisticados no estudo de tradições religiosas complexas. As percepções derivadas desse trabalho influenciaram estudos de outros períodos históricos e outras tradições religiosas, demonstrando como a pesquisa especializada pode contribuir para compreensões mais amplas de fenômenos religiosos e culturais. O aprimoramento dessas metodologias também facilitou diálogos mais produtivos entre pesquisadores que atuam em diferentes disciplinas e perspectivas teóricas. As questões éticas envolvidas na interpretação e apresentação de textos religiosos controversos têm recebido atenção crescente, à medida que os pesquisadores reconhecem as implicações potenciais de seu trabalho para as comunidades de fé contemporâneas. As responsabilidades dos acadêmicos, tanto para com a precisão histórica, quanto para com a sensibilidade religiosa, exigem uma navegação cuidadosa entre diferentes tipos de obrigações intelectuais e éticas. Essas considerações se tornam particularmente complexas quando as descobertas acadêmicas desafiam narrativas tradicionais, que são centrais para as identidades comunitárias e as práticas devocionais. Os debates sobre essas questões têm contribuído para o desenvolvimento de abordagens mais reflexivas e eticamente embasadas para o estudo acadêmico da religião, buscando equilibrar o rigor intelectual com o respeito pelas perspectivas e preocupações das comunidades religiosas. O futuro da pesquisa sobre textos como o Evangelho de Tomé será, provavelmente, moldado por avanços tecnológicos que facilitem novos tipos de análise e por arcabouços teóricos emergentes que integrem percepções de campos como a ciência cognitiva, os estudos culturais e a teoria crítica. Essas inovações prometem revelar facetas desses textos que antes não haviam sido reconhecidas, fornecendo novas perspectivas sobre seu significado histórico e sua relevância contemporânea. Ao mesmo tempo, a pesquisa contínua provavelmente gerará novas perguntas e controvérsias, que exigirão sofisticação intelectual e diálogo interdisciplinar ininterruptos. A persistência do interesse, tanto acadêmico quanto popular, nesses materiais sugere que eles continuarão a servir como catalisadores importantes para reflexões mais amplas sobre a natureza da autoridade religiosa, a diversidade teológica e os processos pelos quais as tradições religiosas se formam, se desenvolvem e se transformam ao longo do tempo. A importância duradoura do Evangelho de Tomé reside não apenas em seu conteúdo específico, mas no que ele representa sobre a riqueza e a complexidade do cristianismo primitivo. Sua preservação e redescoberta nos lembram que as tradições religiosas são sempre mais diversas e dinâmicas do que as caracterizações oficiais sugerem, e que os processos pelos quais as ortodoxias são estabelecidas envolvem seleções que, inevitavelmente, excluem perspectivas alternativas que podem conter percepções valiosas. O estudo contínuo desses textos nos convida a abordagens mais matizadas e historicamente informadas para a compreensão da tradição cristã. Abordagens que podem enriquecer tanto a produção acadêmica quanto a reflexão religiosa contemporânea, ao revelar a profundidade e a complexidade dos recursos intelectuais e espirituais disponíveis dentro da tradição cristã mais ampla. Em última análise, o Evangelho de Tomé nos desafia a reconsiderar pressupostos sobre o que constitui o cristianismo autêntico e nos convida a apreciar a diversidade de vozes que contribuíram para a formação dessa influente tradição religiosa. Sua mensagem sobre a busca individual por conhecimento espiritual e sua ênfase na transformação pessoal continuam a ressoar com os buscadores contemporâneos, ao passo que seu contexto histórico oferece percepções valiosas sobre os complexos processos pelos quais as tradições religiosas
se desenvolvem e se definem. Agradeço a sua companhia nesta jornada de descobertas e espero contar com você nas próximas investigações sobre os mistérios da fé.